Olá, meus queridos alunos, muito boa noite. Então, vamos começar mais uma aula, né, de planejamento do nosso TCC, ok? Galera, aquilo que eu venho já falando em algumas aulas, né, nós professores, né, principalmente dessa matéria de planejamento do TCC, a gente não pode fazer o trabalho por vocês, né? Então, a grande parte da aula é vocês mesmos que têm que desenvolver, tá? O que que a gente faz? A gente orienta, a gente dá ideias, a gente motiva, tá? A gente corrige trabalhos, ok? Então é isso que faz o professor dessa disciplina, tá? E dentro dessa parte, então, de dar ideias para vocês e tudo mais, eu queria falar um pouco para vocês das áreas, né? Das áreas de conhecimento que a gente pode explorar no nosso trabalho científico, tá? Então, alguns alunos já me procuraram, professor, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu vou escrever no meu trabalho, eu tô com 10 páginas e não consigo e tal, tô empacado lá, né? E agora o que eu faço, tá? Calma, gente, tem muita coisa que dá para vocês desenvolverem no trabalho, muita coisa mesmo, tá? Só uma questão de pensar, organizar as ideias, tá? Expandir um pouco os horizontes, ok? Porque a gente vive, galera, nossa área de atuação, é difícil pensar numa área que seja pequena, mas é muito grande, tá? Então tudo depende de você estabelecer uma linha de raciocínio, tá? Com o tema do seu trabalho e as coisas que você acha que você consegue agregar. Tudo bem? Eu preparei os slides dessa matéria e a minha intenção inicial era gravar os slides com o vídeo, tá? Sincronizado junto. Mas deu um problema no meu computador e eu não consegui fazer isso. Ok? Então, os slides estão lá na parte de arquivos da aula de vocês. Quem conseguir abrir o slide agora e ir acompanhando, eu acho que fica melhor, tá? Aí, para quem não conseguir, infelizmente, vai ter que assistir o vídeo e depois ver os slides, tá? Bom, mas enfim, então vamos começar, né? Vamos dar início. Pessoal, então, a nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar o que então? Dos cenários profissionais e as fontes de conhecimento, tá? Justamente para ajudar aquelas pessoas que estão às vezes sem inspiração de o que vou descrever, né? Como que eu vou desenvolver, ok? E para ajudar muito você que ainda às vezes não escolheu o seu tema ou escolheu estar indeciso, falar, será que eu vou querer continuar com esse tema mesmo? Ou quer o tema, mas está apreensivo de às vezes futuramente não conseguir desenvolver, tá? Então, galera, acredito que essa aula vai ajudar bastante, tá? Espero que ajude. Então, vamos para frente. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, escolha do tema, tá? Então, se você já escolheu o seu tema, não desligue a aula, tá? Porque você pode melhorar, tá? Pode melhorar. Eu vou dar várias dicas de como você pode desenvolver o seu tema, ok? Se você não escolheu o seu tema ainda, então, cá comigo, galera. Como que a gente escolhe um tema de trabalho? É por sorteio? Não, você não vai sortear um tema para você fazer seu trabalho de TCC, tá? Uma coisa interessante, vocês vão demandar muito tempo escrevendo sobre esse assunto, tá? Então, galera, vai para uma área que vocês gostem, tá? Que vocês tenham afinidade, ok? Então eu tinha afinidade com a área de recrutamento e seleção que eu vi lá no primeiro TR. Beleza, escolhe um tema dentro dessa área. Não, eu tenho muita afinidade com a parte de legislação. Ok, então vai para a área de legislação. Eu tenho muita afinidade com a parte de folha de pagamentos. Faz alguma coisa então relacionado à área de folha de pagamentos. E aí você já foca numa coisa, porque às vezes você fica perdidaço, então foca numa coisa, tá? E às vezes a inspiração vem, galera, de onde vocês menos esperam. Já comentei isso com vocês. Então, às vezes você está numa aula, de repente o professor fala uma coisa que já na sua cabeça você fala, nossa, às vezes seria interessante eu escrever sobre esse assunto. Ou às vezes uma reportagem que você viu que te chamou a atenção, falou, nossa, então esse é um problema recorrente, né, que está acontecendo nas empresas e tudo mais. Seria às vezes legal fazer sobre esse tema. Ou uma experiência própria que você teve, ok? Eu, por exemplo, já trabalho na área, né? Então trabalho no departamento de recursos humanos. Eu tive várias experiências, várias inúmeras experiências.
tá? A gente vai pro trabalho, tipo, você tem mais ou menos um cronograma, você sabe o que que você vai fazer. Mas, galera, de repente acontece uma situação lá na empresa que vira sua rotina de cabeça para baixo, tá? E por fim você não faz nada daquilo que você estava achando que você ia fazer, porque surgiram assuntos urgentes, literalmente uma bomba que estourou ali no RH, você tem que resolver, tá? Bom, então pode vir de uma experiência própria, tá? Ou de uma necessidade. Então, às vezes você que estava nessa situação que passou por algum tipo de situação que às vezes não foi resolvida, tá? Ou você que teve dificuldade, ou você encontrou uma situação que você não encontrou às vezes a pessoa que sabia te responder e você ficou naquela curiosidade de querer pesquisar mais sobre aquilo, tá? Então, como é que fala? A inspiração pode vir de vários lugares, só vocês estarem atentos, tá? E fazer um esforcinho também, dar uma pesquisada, tá? Então dá uma retomada lá na matéria, o que vocês viram, tudo mais, e pensa certinho, tá? Vamos passar para o próximo slide. Galera, eu escrevi um slide sobre o mundo VUCA. Ih, professor, o que é esse negócio? Nós temos o mundo VUCA, ok? Então, volatilidade, flexibilidade, complexidade, uma coisa que um mundo que muda toda hora, muda muito rápido, tá? Então, galera, é um mundo em constante mudança, tá? E a gente tem que se adaptar a ele, tá? A gente tem que se adaptar. Quer mudança maior do que a nossa? Então, a gente estava numa sala de aula até 2 meses atrás, daí, de repente, o mundo mudou completamente, mundo VUCA, loucura. Então, suspensão de atividade presencial, e aí vai professor que dá aula por vídeo, vai desenvolver material, vai aquela loucura, pessoal da secretaria implantando todo mundo no Teams, e criando e-mail, e cadastrando, e separando por classes, implantando turmas. Olha, entendeu o exemplo do mundo VUCA? Então, de uma hora para outra, ninguém esperava que não estava no planejamento de ninguém, isso aconteceu, tá? Não só na ETEC, todas as empresas. Todas as empresas. A minha mesmo onde eu trabalho, meu trabalho administrativo lá de recursos humanos, então eu estou fazendo da minha casa. Então eu estava acostumado com uma rotina, eu tinha lá todas as minhas coisas na minha mesa, na minha sala, bonitinho. Mudou completamente minha rotina de trabalho. Da noite pro dia, literalmente. Literalmente. Então eu cheguei no meu trabalho, fui comunicado, olha, o plano de contingência já vai começar. Então, a partir da manhã, suspensão de atividade total no campus. Meu Deus. Vou separar o que eu acho que eu vou mais precisar para trazer aqui para casa. Vou configurar computador para acesso remota. Mundo VUCA. Tá? Mundo VUCA. Então, não, galera, não se atenham, às vezes, a uma ideia fechada ali, tá? Abre, expande os horizontes de vocês. Porque o campo de atuação ele é muito grande, tá? Então, às vezes, explorem isso no trabalho de vocês. Tá? É uma oportunidade. Bom, fora o mundo VUCA, identificar tendências, né? Então, o que você acha que está tendenciando aí a nossa área de atuação, aí o nosso RH? Quais são as tendências? Né? Acabei de falar uma aqui agora. Então, home working. Virou ou não virou uma tendência? Eu já comentei isso depois. Falar, agora o pessoal vai acostumar a trabalhar em casa e não vão querer mais voltar para os postos de trabalho. E algumas empresas vão ver vantagem, porque, por exemplo, lá, luz está tudo apagada. Eu estou consumindo energia elétrica da minha casa. Ar-condicionado está tudo desligado. Tá? Então, você tinha um gasto com mobiliário, com mesa, com cadeira, tá tudo lá parado. Tá? E estou usando aonde? Na minha casa. É ou não é uma tendência? Olha, eu dando dica já para vocês influenciando. Ora, é uma tendência. Já era uma tendência antes desse negócio do Covid. Tá? Então tinha as startups aí que isso já era comum, o pessoal trabalhar de casa mesmo, tá? E agora mais ainda com essa questão toda aí do Covid. Então identificar tendências que surgem, você nota nitidamente ao analisar o mercado, ver reportagens e tudo mais, se inserir aí no mundo aí das organizações, você nota nitidamente as mudanças, as tendências, para onde que está tendenciando a coisa. Ok? Observar os avanços tecnológicos, tá? Então o pessoal fala muito de tecnologia, que a tecnologia vai desempregar todo mundo, né? Então, por exemplo, você pega aí a cana-de-açúcar. Então, antes era o corte manual da cana-de-açúcar. A pessoa ia lá, botava fogo em tudo,
Aí depois viu o cortador de cana lá cortando. Eram trabalhos, mano, era fuligem, era um trabalho braçal, sol escaldante, problemas respiratórios mil, tá? Eu tinha que acordar super cedo para chegar lá na roça e tudo mais, e todo mundo criticando, né? Nossa, a máquina, né, colheitadeira da cana vai desempregar um monte de gente, né? Parte criou empregos, em parte desempregou mesmo. Algumas pessoas foram remanejadas dentro da empresa, então vai trabalhar lá na manutenção lá do pátio, lá na manutenção do maquinário, tá? E foi contratados motoristas, tá? Para uma máquina que custa o quê? Quase R$ 500.000, você vai pôr quem para dirigir essa máquina? Né? Vamos ver certinho quem que vai pilotar isso. Bom, situações, problemas, tá? Que vocês encontram, então, aí, esses dilemas aí, como que eu vou dizer? Nossa, me deu um branco agora. Eu vou dar aula pra vocês. Como é que me dá um branco assim desse jeito? Essas polêmicas que às vezes surgem, tá? Mas cuidado com o modismo, tá? Vai fazer um trabalho científico, então pode ser uma coisa que, de uma situação que passou assim, logo acabou, tá? Então, pode ser uma situação problema, né, que está acontecendo agora, mas tome cuidado com modismos, tá? Então, vamos fazer um trabalho com alguma coisa que você acha que vai se perpetuar, tá bom? Bom, identificar lacunas, né? Então, alguma coisa que você estudou, você viu e falou, nossa, não tem muita coisa sobre esse tema, então eu vou dar minha contribuição, vou pôr o meu tijolinho lá na parede, lá para ajudar a construir aquilo lá. E aí você elabora o trabalho dentro dessa alguma coisa que você achou que é uma lacuna, né? Identificou uma lacuna na área do conhecimento. E por falar em área de conhecimento, então é o que eu estava falando para vocês, né, gente? Expande, o mundo é grande, né? Tem muita coisa para vocês falarem, não se desesperem, tá? Então nós temos basicamente divisão de macro e microambientes. Bom, o que é o macro? O macroambiente é um todo, é um tudo, é um geral, tá? É aquilo que, tipo, a empresa está aqui e o macroambiente circula ela toda, tá? E não depende só dela, tá? Então, por exemplo, o governo, tá? O governo institui leis, institui decretos, é um macroambiente, é para todo mundo, a empresa não controla isso. A empresa tem que cumprir, senão é multada, senão é autuada, pode ser fechada, tá? A economia do país é um macroambiente. A economia dela, da empresa, já é o microambiente que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, o macroambiente pode ser também, olha, essa história do Covid, que é coisa mais macro do que isso. Então, macro, gigantesco. O Covid é uma pandemia. Então, está em todos os continentes, tá? Todos os continentes. A palavra pandemia lembra Pangeia. Pangeia é uma teoria onde que todos os continentes eles estavam juntos, aí veio um meteoro, alguma coisa que bateu ali, que dividiu aquilo em placas tectônicas. O povo fala, a África encaixa certinho no Brasil e tal. Aí, pandemia, Pangeia, tá? Significa que espalhou em todos os continentes. O professor de vocês também é cultura. Bom, o que é o microambiente, que eu já dei uma prévia antes? Então, o microambiente é aquele micro, que não quer dizer que não é no sentido pejorativo, tá? A gente está só classificando. O microambiente é importantíssimo. Não importa o macroambiente estar todo maravilhoso, se o micro estiver ruim, tá? Então, não adianta de nada. Então, o microambiente é aquele mais próximo da empresa ou do tema, tá? Que você está fazendo, da empresa ou do tema. Eu bolei um exemplo muito legal ali, tá? Para vocês verem, que inclusive está relacionado com a atividade que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Então, hoje já vai ter atividade para fazer. Assistam o vídeo até o final, tá? Porque o exemplo está justamente no final do vídeo. Bom, o próximo slide que eu montei para vocês, né, é uma ilustração que eu fiz no Paint e pus, tá? Por favor, não reparem nas habilidades com o Paint, porque eu não tenho muita coordenação motora para desenhar lá. Então, é uma representação de macro e micro para vocês entenderem bem. Então, existe o macro, que é algo grande, e o micro, que ele está dentro do macro, tá? Então, é uma coisa encavalada com a outra. Tá ok? E de um modo genérico, o macro e o microambiente tem várias vertentes, tá? Que vocês vão ver isso no exemplo que eu vou passar para vocês. Bom, então o próximo slide, como desenvolver meu tema.
Então, o meu tema representa um núcleo, tá, de várias esferas. Pense de dentro para fora. Então, você está escrevendo sobre o seu tema está dentro, tá? Acabei de escrever tudo? Tá, avança, vai avançando. Meu tema está dentro do quê? Tá, então estou trabalhando. Vou dar outro exemplo além do que eu coloquei aqui no slide. Então, estou trabalhando com recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção está dentro do quê? Da área de RH, de recursos humanos. RH está dentro qual área? Então, está dentro da área de administração. Administração está dentro de qual área? Administração, ela gera organizações, tá bom? Então, você já fala de organizações. Tá vendo como que uma coisa vai expandindo? Vai expandindo? Vocês já viram aquelas bonequinhas russas, que é um monte de boneca uma dentro da outra. Então, tem uma bonecona, você vai, tira a tampa dela, tem outra boneca ali dentro, idêntica. Aí você vai, tira a tampa, tira, e a bonecona que era assim, ela tem um monte, uma dentro da outra. A hora que você chega na última, deu uma minusclinha assim, ó. A mesma coisa é o tema de vocês. Então não se desesperem que, esgotei meu tema, tô num beco sem saída. Não, você não está num beco sem saída, tá? Se você acha que você já esgotou de falar daquilo, precisa falar mais, quer desenvolver mais, ok, então expande sua visão, expande, tá? Então saia do micro pro macro, ok? Então expande. Tá? Só cuidado para não expandir demais, às vezes não conseguir tratar do tema, tá? Então você vai falar de alguma coisa, você não vai só comentar, tá? Então você vai falar de alguma coisa, você fale bem, tá? Desenvolva bem. Você não vai escrever ali um parágrafo sobre aquele assunto, tá? Então expanda, mas com a consciência que você tem que desenvolver, tá? O que você está escrevendo. Então cuidado com excessos. Tá? Mas para isso a gente está aqui para orientar vocês. Olha lá, preze pela qualidade do texto, eu coloquei no slide. Então pode expandir? Pode, mas com conteúdo, tá? Bom, agora chegou então no exemplo que eu montei para vocês, tá? Então suponhamos que eu estou escrevendo um trabalho, tá? Sobre PLR. Professor, primeira coisa, o que é PLR? PLR, participação nos lucros e resultados da empresa, tá? Então, a empresa tem lá um lucro, lá do mês, lá o lucro presumido, lá aferiu, tá? O lucro, tirou todas as despesas, tá? Tirou todas as perdas da empresa, então sobrou aquele lucro, uma porcentagem daquilo, então vai ser distribuído pelos empregados daquela empresa, tá? Esse é o PLR, tá? Então, vamos ver. O que seria um trabalho, então, sobre o PLR? O que eu estou falando? Então, onde que esse negócio de macro, micro, dessas esferas todas do professor aí, onde que vai entrar isso tudo? O que tem a ver essa relação com a aula? Então, eu dei um exemplo muito prático, tá? Então, tem outras esferas aqui que eu desenhei no Paint. Eu sei que algumas estão bem tortas, mas a gente não vai reparar isso, né? Bom, galera... Então, o amarelinho lá das esferas representa o micro. E depois a parte azul representa o macro, tá? Eu fui até bem sucinto. Eu coloquei 7. Se eu fosse pensar direitinho, daria para escrever muito mais, tá? Daria para escrever muito mais. Então, para quem está acompanhando o slide, para quem vai olhar depois, vai ver. Então, eu coloquei lá um círculo dentro e vai um monte expandindo, tá? E eu numerei. Então, o círculo de dentro é o 1, tá? Eu fui do 1 ao 7 para fora, ok? Bom, galera, mas enfim, para quem não está acompanhando pelos slides, né? Então, eu tenho lá o PLR. Eu estou escrevendo sobre PLR. Tá, terminei de escrever de PLR. Ou então, não é o suficiente. O PLR está ligado aqui. Peraí, não é uma coisa que o funcionário vai receber? Eu não poderia, então, enquadrar ele em uma parte de remuneração variável, né? Poderia. Então já é uma coisa. Já dei mais um passo para fora do PLR. Tá. Então, a remuneração é uma das formas de motivação. Tá, existe trabalho voluntário, mas nem sempre, né, galera? Então, você está trabalhando numa empresa, tem contas para pagar, né? Então, embora a remuneração não seja a única forma de motivação que a gente tem no trabalho, creio que vocês já devem ter visto isso,
Ela não é a única, mas não deixa de ser, tá? Uma forma de motivação. Então, se eu sei que quanto mais lucro a empresa tiver, mais vai ter para dividir, não é uma forma de motivar a pessoa a produzir? Então, já é uma coisa que eu poderia estar tratando no trabalho. Tá? O PLR, ele aumenta, ele melhora a motivação do funcionário, sabe que vai receber o PLR no fim do ano e por isso ele se esforça mais para produzir? Então, não poderia ser uma coisa para... Isso daí não envolve já agora uma outra esfera, tá? Agora a gente está na quarta esfera que eu desenhei lá. Então, a produtividade da empresa. Não poderia falar, quanto mais a empresa produz, mais lucro ela tem, mais PLR. É ou não é? Aí depois a gente já vai para o macro, tá? Então, o PLR a empresa paga porque quer? Algumas realmente vê como uma forma de motivação e uma forma de aumentar a produtividade e reduzir a perda, tá? Mas a grande maioria paga o PLR porque é obrigada, tá? Então, tem lá a legislação, tá? A legislação já está dentro do macro ambiente, você já saiu de dentro da empresa, aí você já está olhando externamente, tá? Então, tem um macro ambiente que é o governo que impôs lá a lei que você tem que pagar o PLR. Aí você já entra na parte de legislação. Você pode falar da lei que impõe o PLR, tá? Que, aliás, eu acho que num trabalho de PLR não tem como você fugir, você tem que pôr isso, tá? Então, muitas vezes você está olhando esferas externas que são fundamentais para o trabalho, tá? Outra coisa de macroambiente, não tem economia nacional e economia internacional. Interfere super. Como é que está a produtividade, a lucratividade das empresas agora nessa época de Covid, onde está quase tudo parado? Tá vendo como que o macroambiente influencia? Então, de repente, você pode falar como que esse período que nós estamos vivendo de pandemia vai influenciar a remuneração das empresas, a lucratividade das empresas. Consecutivamente, as empresas vão ter PLR para distribuir depois no fim do ano. Isso se considerando que a empresa não fechou, né? Que conseguiu se manter aí durante essa época aí de Covid e tudo mais. Pessoal, a atividade que eu agora encerrou, né? Então agora eu vou falar da atividade. A atividade que eu vou passar para vocês é isso. Vocês vão pegar um tema, tá? Quem já escolheu o tema do TCC, ótimo. Faça com o tema do seu TCC, tá? E eu quero que você pense. Quais as áreas que estão inseridas no seu tema, tá? Isso nessa visão de fora para dentro. Então eu estou escrevendo igualzinho que eu fiz aqui. Não precisa fazer esses círculos todos aí, não. Só numera, tá? Então o número 1 é o tema do seu trabalho, tá? E aí você vai desenvolvendo, tá? Todas as áreas. Eu não vou colocar um limite de mínimo máximo, galera. Mas eu tenho conhecimento, né? Então, muito provavelmente eu vou saber alguma coisa sobre o tema que vocês estão fazendo. Então, não tentem dar a famosa migué, não, tá? Vai escrever lá 2, 3 e, entender? Não, façam bonitinho. Até porque isso daí já é meio caminho andado para vocês fazerem referencial teórico, tá? Na hora de vocês fazerem lá a separação lá, o sumário, tudo bonitinho, já são coisas que você sabe que você vai ter que fazer aquilo no seu trabalho, ok? Bom, galera, então eu vou deixar essa atividade para vocês lá na área de tarefas, tá bom? E como é já uma parte do trabalho que vocês depois vão usar, vocês não vão necessariamente incluir esse gráfico, esses círculos, tá? Mas já é um caminho trilhado sobre o que você tem que desenvolver no seu trabalho, tá? Então eu vou, para quem fizer bonitinho, eu vou dar um pontinho já para ajudar na nossa nota, tá bom? E tá valendo presença também, tá? Então não deixem de fazer esse trabalho lá na parte de tarefas, tá ok? Galera, para quem tiver dúvidas, estou sempre à disposição, tá? Alguns alunos já mandaram os trabalhos, depois eu já vou mandar os comentários. Aí esses são personalizados, aí vai para quem mandou, né? Óbvio. Não vou mostrar o trabalho dos alunos, tá? Bom, galera, e é isso. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a pensarem. Espero que eu tenha ajudado vocês a se desenvolverem aí o trabalho de vocês, principalmente para esses alunos que me falaram que, professor, eu estou já num beco, não consigo ir nem para frente nem para trás. Não, calma. Vamos pensar que com certeza você vai conseguir desenvolver mais seu trabalho. Tudo bem, galera? Bom, então é isso. Tenham uma ótima noite,
tá? Para o que precisarem, eu estou aqui à disposição, ok? Um abraço, tchau, tchau.